Fala galera, bom, vamos agora então para a terceira e última fase da nossa petição. A gente estava conversando sobre do mérito, lembra? A gente ia começar a falar do mérito. Essa contestação que eu passei para vocês como exercício na aula passada, a defesa dela é essencialmente uma defesa preliminar, é uma defesa processual, por conta da ilegitimidade. De todo modo, eu falei para vocês na aula passada que em sede contestatória a gente tem que alegar toda a matéria possível e imaginável. Então, pessoal, vamos lembrar as teses subsidiárias da petição inicial, que também valem aqui pra gente no âmbito contestatório. Caso não sejam acolhidos os fundamentos da ilegitimidade passiva, eu quero que a condenação ela seja a menor possível, ou que ela seja inexistente. Então agora a gente vai se defender do mérito, caso a ilegitimidade não seja acolhida. Então vamos lá, pessoal, ó. Eu sempre começo assim, ó. Caso não seja acolhida a preliminar acima levantada, o que se menciona em reverência à eventualidade. O que eu estou falando aqui para o juiz? Eu estou falando assim, olha, caso você não acolha a preliminar acima levantada, o que é impossível de acontecer, mas a gente sabe que na prática é possível, vírgula, não merece o condomínio requerido ser condenado ao pagamento de indenização pelos danos, pelos supostos danos morais e materiais suportados pelo requerente. Senão, vejamos. E aí, gente, eu posso fragmentar em dois subitens, mas como a nossa contestação é uma contestação simples, é uma peça processual a ser feita no exame da OAB, não se exige tanta profundidade, vou fazer aqui mesmo, tá? De antemão, nobre julgador, vale lembrar que a responsabilidade prevista no Código Civil é de natureza subjetiva, isto é, depende indissociavelmente do elemento culpa, lato sensu. Se você quiser colocar dolo ou culpa stricto sensu. O que não se verifica na conduta perpetrada pelo condomínio. Ora, julgador, não agiu o condomínio requerido com negligência, imprudência ou imperícia, que eventualmente justifique a imputação de responsabilidade, o que é exigido na forma do artigo 186, combinado com o artigo 927, ambos do Código Civil. Se vocês quiserem mencionar, pessoal, esses dispositivos do Código Civil são muito usados em ação de natureza indenizatória. Diz o artigo 186, vamos... Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E, pessoal, o artigo 927 estabelece o seguinte do Código Civil, que deve ser lido em consonância com 86. Aquele que, por ato ilícito, e o dispositivo coloca artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar. Pois bem, vamos continuar a nossa petição. Da análise de referidos dispositivos, depreende-se que, não tendo a requerida
o requerido no caso, né, porque é o condomínio, o requerido agido com culpa ou dolo, vírgula, a ele não pode ser imputada qualquer responsabilização, de tal modo que merece ser julgada improcedente a presente ação. E dentro, pessoal, da minha tese subsidiária, ou seja, a condenação, o mérito já é uma tese subsidiária. Eu posso ter uma tese subsidiária da subsidiária. Vamos lá, o que eu quero aqui? Que os danos morais não sejam fixados no patamar que o requerente pediu na petição inicial. Então a gente continua da seguinte forma. Todavia, caso entenda Vossa Excelência pela necessária condenação do requerido ao pagamento de indenização ao requerente, mais uma vez, o que se menciona em amor ao debate, estou falando para o juiz que nem a pau que isso vai acontecer, mas pode ser que aconteça na prática, como a gente sabe disso. Requer sejam os danos fixados em patamar razoável e não nos vultosos montantes pleiteados a exordial, notadamente no que se refere ao suposto abalo moral sofrido pelo autor. Quanto aos danos materiais, julgador, importa destacar que eventual condenação do requerido deve se restringir àqueles montantes devidamente comprovados pelo requerente no curso dos autos, uma vez que, em regra, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. Beleza, pessoal? Obviamente, a gente está diante de uma petição inicial, de uma contestação, melhor dizendo, simples, curtinha, mas que abarca todos os pontos aqui que eu gostaria que vocês tivessem levantado no trabalho de vocês. Para a gente terminar, pessoal, contestação não tem pedidos, tem conclusões. Vamos lá. Diante do exposto, requer preliminarmente seja reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam do requerido, na forma exposta supra, na forma exposta acima, sendo mesmo de rigor a extinção sem análise de mérito do feito em epígrafe, ao menos em face do réu ora representado, na exata forma do artigo. Qual que é o dispositivo, pessoal, que fala não se resolve o mérito? Não se resolverá o mérito. Inciso 6º do Código de Processo Civil. Ponto. Vale dizer, nobre julgador, que o requerido cumpre com a sua obrigação de informar aqueles que devem compor o polo passivo do presente feito, quem sejam, vírgula, o senhor XXXXX, ocupante da unidade 601, e o Hospital Municipal X. Lembra, pessoal, que existe esse dever do réu, como a gente havia conversado? Não acolhida a preliminar de ilegitimidade, é mesmo de rigor a total improcedência
do feito em epígrafe, uma vez que o requerido não atuou com culpa, de tal modo que é impossível a sua responsabilização na exata forma, desculpa, já usamos exata forma, de acordo com o Código Civil, que preconiza, em regra, a responsabilidade subjetiva. Caso entenda Vossa Excelência pela condenação do requerido, requer seja esta fixada em parâmetros razoáveis e não no valor exorbitante pleiteado pelo requerente a exordial. E aí, pessoal, aqueles requerimentos que a gente viu na petição inicial, eles continuam válidos aqui para nossa contestação. Por exemplo, requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente a oitiva, por exemplo, das testemunhas a serem oportunamente arroladas. Eu não preciso, pessoal, aqui dar valor à causa, porque isso já ocorreu à petição inicial, a não ser que eu queira impugnar o valor da causa, mas aí isso vai ser em âmbito preliminar lá em cima, tá bom? Enfim, se você quiser pedir que as publicações saiam no nome de alguém, outros requerimentos, justiça gratuita, eventualmente, alguma coisa nesse sentido, esse é o momento também da gente fazer esse tipo de pedido. Beleza, pessoal? Pra gente, isso aqui tá suficiente. Eu sempre termino a petição nestes termos. Pede deferimento. Dato e coloco a cidade. Vou colocar aqui no caso, na prova da OAB, a gente não costuma colocar, porque isso é uma forma de se identificar o aluno, que não é possível, mas aqui na nossa aula não tem problema. 3 de abril de 2020, assinatura do advogado, você coloca aí advogado ou advogada, OAB, São Paulo, número XXXXX. Beleza, galerinha? Bom, essa foi a nossa contestação. Eu reitero, pessoal, trata-se de um documento preliminar, mas mais do que suficiente para 1 hora e meia de prova que vocês vão ter. Obviamente, na vida real, a gente tem dias, às vezes, para fazer uma contestação e ela fica numa qualidade muito melhor. Mas o que eu gostaria de vocês é algo, o que eu gostaria que vocês tivessem feito era algo nesse sentido, e é mais ou menos nesse sentido também que vai ser o nível exigido para a prova de vocês. É isso, galerinha. Essa foi a nossa segunda aula pela modalidade virtual. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar uma atividade para vocês desenvolverem na aula de hoje, como eu disse. Não vou passar para vocês qual é a peça. Vocês que vão identificar se é caso de petição inicial ou se é caso de contestação. E quero que vocês mandem para mim no mesmo formato que a gente fez nessa última aula, que eu acho que funcionou legal, beleza? Além disso, semana que vem não temos aula, porque é Páscoa. Eu vou passar um monte de exercício para que vocês façam tudo direto no portal. Então fica ligado no portal que eu vou passar um monte de questões práticas, de peças para vocês desenvolverem nessas 2 semanas em que a gente vai estar um pouquinho distante. Beleza? A ideia é que vocês treinem, que vocês pratiquem e vocês sabem que vocês podem me chamar ou no WhatsApp, ou no e-mail, ou nas lives que a gente vai desenvolvendo aí ao longo desse período. Belezinha, meus amores? Grande beijo a todos, se cuidem, espero que vocês tenham gostado. Tchau!